Boa tarde. Pode ser melhor. Boa tarde. Eu só quero que você já comece olhando para essa irmã do lado e dizendo para ela: você é muito amada, viu? Pode sentar. Eu vou te explicar por quê. Vamos deixar ele de lado, porque se eu ficar atrás, ninguém me vê. Isso. Agora sim. Vou te dizer por quê. Amadas, eu saí da minha casa 3 horas da manhã. Até agora para eu chegar aqui. E minha pregação era meio-dia. E nós já passamos de tudo para chegar. Liguei para a Cléo, disse que a gente não vinha, não tinha mais como vir. E realmente, quando tudo fechou, nós, eu e a Isabela, que é consagrada da minha comunidade, está comigo, nós dissemos: Senhor, olha, se for da tua vontade que eu esteja nesse lugar, se verdadeiramente essas tuas filhas necessitam do meu testemunho, as portas vão se abrir, os anjos vão se mover, e o não virará sim. E aquilo que era impossível, todos os não já tinham sido me dado, apareceu uma mulher, e ali eu disse para ela: não tem problema, eu vou até para Campinas, de lá eu me viro. E elas disseram: espera, deixa eu ver. Ela ficou 40 minutos resolvendo, e daqui a pouco ela disse: Raquel, consegui um voo para você, para Guarulhos, só que você só chega lá 12:10. Eu digo: tá bom. Resultado, ficamos de 5 até as 10:30 para conseguir embarcar, para chegar. E quando nós saímos, caiu um chuvão. Eu disse: meu Deus, será que é para eu chegar? Então, eu não tenho dúvida, amadas, primeiro, de que eu tinha que estar aqui. Segundo, de que Deus tem uma obra grandiosa para realizar na tua vida. Todos os lugares que eu vou, eu já começo a dizer isso. Filha, presta atenção. Se eu estou aqui hoje, se você está olhando para mim, só existe uma explicação. Deus existe, Ele é vivo, é real, e não existe impossível para Deus. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, eu não sei qual é o impossível da sua vida. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei qual é o desafio que você está trazendo hoje. Mas eu gostaria que você fosse entrando, silenciando, e já deixando Deus falar contigo. Porque Ele quer mover as montanhas e os impossíveis da sua história. Amém? Então você vai erguer já assim a sua mão e vai apresentar para o Senhor qual é o impossível que você traz hoje. Apresenta agora para o Senhor. Mas não apresenta algo simples, não. Apresente o impossível. Dê para Ele. Diga: Senhor, eu tenho o impossível. Tenho uma oportunidade para que um milagre se realize. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Amadas, quando a batalha é grande na nossa vida, a graça ela é abundante.
Entenda uma coisa: as nossas lutas, as nossas batalhas são grandes oportunidades para que Deus se manifeste. Você serve a Deus, você segue a Deus porque tudo vai bem ou porque você o ama? Nós o amamos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias das nossas vidas nós dizemos: Senhor, eu te amo. Preste atenção. Infelizmente muitas têm se perdido no meio da tribulação e começam a dizer: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que essa luta está acontecendo comigo? Senhor, eu te sirvo tanto, por que o Senhor permitiu que isso chegasse na minha casa? Senhor, mas eu estou todo dia na igreja. Senhor, mas eu rezo, e por que isso está acontecendo comigo? Filha, presta atenção numa coisa: quando a batalha vem, quando ela chega na tua casa, você é amada de Deus. Saiba, Deus vai se aproximar mais de ti. Deus se aproxima, porque Ele vai te carregar, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal. Mas está fraco demais. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal, eu temerei. O problema é que quando vêm as tribulações, a gente começa a se colocar contra Deus muitas vezes. A gente começa a questionar a Deus. E aqui, quando você questiona, você perde uma grande oportunidade de Deus entrar glorioso. O que veio após a cruz? A ressurreição. Tem batalha na tua vida, sim ou não? Então prepare-se para a glória. Porque se você crê, filha, se você crê, se você está com o Senhor, Ele irá se aproximar de ti. E muitas vezes a gente só sente isso na hora que a gente está passando a batalha. O meu grande desejo, o meu grande sonho era poder servir ao Senhor de todo o meu coração. A minha conversão se deu aos 13 anos de idade, após uma tentativa de suicídio. E naquele dia eu fiz uma promessa para Deus que eu iria servi-lo até o último dia da minha vida. E que eu queria chegar até os últimos cantos do mundo para falar sobre o valor da vida. E que eu queria chegar antes que alguém cometesse um suicídio para dizer: a tua vida tem valor. E assim eu fiz. Eu comecei a servir o Senhor, mas o meu grande desejo era o dia que eu poderia deixar tudo para ser unicamente dele. O dia que o meu bispo me chamou e disse: Raquel, chegou a hora, vocês podem agora então iniciar, larga tudo, vamos iniciar a comunidade de vida. A minha comunidade Água Viva, vamos completar, agora estamos rumo aos 30 anos da nossa comunidade. O grande desejo era o dia que eu poderia servir só o Senhor. E quando meu bispo disse: pode, agora vai. Passado nenhum ano, uma grande tribulação bateu a minha porta. Já aconteceu com você? De quando você está num momento maravilhoso, de repente, parece que te tiram o chão, sim ou não? Meu Deus, na hora que eu achei que eu poderia viajar, servir, adorar, pregar em todo lugar, eu comecei a passar muito mal. Comecei a ter desmaios, e os médicos não conseguiam entender o que era aquilo. E o medo era porque eu perdi um irmão de 19 anos com uma parada fulminante. Então os médicos tinham medo que eu poderia eu estava com a mesma idade que o meu irmão faleceu. Então a preocupação da família era se eu tinha a mesma coisa que ele. Imagina, ali,
a comunidade se moveu, a minha casa se moveu, o desespero foi tomando conta do coração. E o pior, os médicos não conseguiam descobrir o que era. Quando a gente achou que já estava ruim, porque de repente eu estava pregando, eu desmaiava, eu estava celebrando, eu desmaiava, eu estava cantando, eu desmaiava. Então, isso já era terrível, porque eu já não podia ficar sozinha, eu já não podia sair sozinha, eu já não podia dirigir. Começaram a vir as contraturas musculares. Um dia eu acordei, o meu pescoço não virava. Outro dia era para o outro lado. Outro dia o braço não mexia. Outro dia o outro braço não mexia. Um dia era a perna que não mexia. Um dia era a mão que não mexia. E isso começou a ser muito comum. Passado um tempo, eu já comecei a não conseguir me alimentar muito. Comecei a ter muito problema de estômago. E aí você vai no ortopedista, você vai num gastro, você vai no cardiologista. E começou esse terror de médico. Até que os médicos disseram: olha, Raquel, a gente não sabe o que você tem. Eu acho que a pior coisa que tem é você adoecer e você não saber o que é que está acontecendo contigo. Passado um ano, eu continuava nessa loucura de procuras de médico. Eu comecei a perder a força. Já não conseguia segurar um microfone, já não conseguia segurar uma escova de dente, já não segurava um garfo, já não penteava um cabelo. E ali eu perdi toda a força da mão. Comecei a perder a força para fazer os movimentos simples de me levantar sozinha. E comecei a precisar de alguém ao meu lado todo o tempo. Comecei a perder a visão, perder a audição. E já passado um ano e meio, eu cheguei numa médica, eu disse: pelo amor de Deus, alguém pode me explicar o que está acontecendo comigo? E a médica disse: Raquel, eu acho melhor você ir num reumatologista. Eu nunca tinha escutado sobre essa especialidade médica. Quando cheguei no reumatologista, ela olhou para mim, pediu os exames. No final ela olhou e disse: Raquel, eu acho que eu já sei o que você tem, mas você vai ter que piorar um pouquinho mais para fechar o diagnóstico. Essa foi a melhor notícia que eu recebi. Que notícia ótima. As minhas lágrimas desceram e eu disse: doutora, e tem como isso piorar? Ela disse: tem, filha. E de verdade eu comecei a ter vasculite, que são feridas no corpo, como se a inflamação na veia, e vai abrindo feridas no corpo. Comecei a ter muitas feridas na boca, no nariz, todo o trato digestivo. Ali eu já não conseguia me alimentar, tive que começar a tomar caldo gelado, tudo muito gelado, que era a única forma que eu conseguia. Comecei a ter convulsões, hemorragias. E aqui, quando eu cheguei na médica, ela disse: agora você fechou o diagnóstico. Você tem lúpus sistêmico eritematoso. Eu nunca havia ouvido falar dessa doença. Hoje eu escuto muita gente dizer, mas na época eu nunca tinha escutado. E ela me disse: Raquel, não olha na internet, não pesquisa nada. Vamos fazer o tratamento e vai dar tudo certo. Mas é uma doença incurável. E ali, quando você escuta uma doença incurável, quando eu cheguei em casa e falei para a minha comunidade, a primeira pergunta foi: por quê? Mas por quê? Amados, a gente precisa compreender uma coisa: o sofrimento não é castigo. As enfermidades, elas têm várias raízes. Podemos adoecer por várias possibilidades. Podemos adoecer por questões emocionais. Podemos adoecer por questões familiares, genéticas. Podemos adoecer por estresse, por mágoas, por traumas. Podemos adoecer por vírus, bactérias. Entenda uma coisa:
E repete comigo: meu Deus é bom. O Deus que eu sirvo é bom. Você não tem noção a quantidade de pessoas que chegam para mim e dizem: ah, vocês estão aí rindo, cantando, servindo, pregando, porque a vida de vocês é boa. Porque vocês não têm problema. E eu disse: querido, senta que eu te conto. Senta e escuta. Com 17 anos, eu retirei um ovário em 3 dias por causa de um tumor. Com 18 anos, eu tive 3 tumores de intestino. Com 19 anos, eu tive endometriose, fibromialgia, tumores oculares. Com 20 anos, eu fui diagnosticada com lúpus. Bem fácil a minha vida. Super simples. Entenda uma coisa: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não pode sair do teu coração, isso não pode sair da tua mente, amado, porque é no momento difícil que o inferno se levanta para que você desista, para que você saia, para que você esfrie, para que você largue, para que você blasfeme. E o que é que você precisa fazer? Eu tenho um Deus e Ele está comigo. Não importa a tribulação que venha, o meu Deus é poderoso, amém? É claro, isso era certo no meu coração. Eu sabia que Deus tinha um propósito para aquilo. E podia ser a morte. Porque a morte também não é falência da oração. Tem muita gente que diz: Raquel, eu comecei a fazer o cerco de Jericó com você, eu comecei a rezar o terço da vitória com você, eu fiz a quaresma de São Rafael com você, mas o meu filho morreu, a minha irmã morreu, e aí eu não quis nunca mais saber de rezar. Como se a morte fosse falência da nossa oração. Eu rezei tanto e o milagre não aconteceu. Eu pedi tanto e essa graça não aconteceu. Já escutou alguém dizer isso? Às vezes você, amada, às vezes você está voltando hoje. Às vezes você foi resgatada para esse encontro, mas até o teu coração estava triste e chateado com Deus, porque você pediu tantas coisas e Deus não fez. Mas a gente precisa entender: o caminho com Deus às vezes não é da forma que a gente acha que tem que ser. O nosso Deus, Ele é bom, e Ele quer que eu e você sejamos santos, santas. O nosso Deus, Ele tem um caminho para nós, para que a gente chegue ao céu. Um dia chegou uma senhora na nossa comunidade, ela disse: Raquel, coloca nas lives pela minha avó, a cura do câncer dela. Ela tem um câncer na cabeça. Eu digo: sim, vou rezar. Os médicos estão com medo porque acham que ela não vai aguentar. Eu disse: quantos anos ela tem? 98. Aí eu disse: filha, vamos colocar na mão de Deus. Mas 98 anos? Essa hora eu já quero estar lá em cima. A gente precisa entender que isso aqui é uma passagem para o... Para onde você quer ir? E por que a gente fica com raiva de Deus e achando que Ele não atendeu as nossas preces quando algum dos nossos fez a passagem? Olha para a pessoa do lado e pergunta: por quê? Por que você fica assim? Entenda, amados. O nosso Deus, Ele sabe o que faz. E tudo concorre para o... Tudo concorre para o... De quem? Quem ama a Deus aqui, diga eu. Oh, glória! Então, minhas amadas, se você o ama, Ele está contigo. Essa certeza era muito forte no meu coração. É impossível
Por mais que você diga, mas eu tenho muito de pecado, Raquel, mas eu sou indigna, mas pode ser que isso seja um castigo. Filha, teu Deus não é assim não. Teu Deus te ama, Ele ama, Ele ama, Ele ama, e Ele é amor. Sempre amor. Nós que somos maus sabemos desejar coisas boas. Imagina o Pai do céu. Que mãe aqui que vai desejar como um castigo para o filho que ele adoeça? Alguém? Tem alguma mãe assim? E aonde que Deus desejaria que viesse tribulações para nós por castigo? Está entendendo, sim ou não? Eu tinha certeza que o meu Deus tinha um propósito. E eu comecei então a fazer um pedido. Todo mundo chegava e dizia, vamos pedir a fulano para rezar para você, vamos pedir para o padre e tal rezar para você, vamos pedir, vamos te levar em tal lugar. Eu disse, eu não vou a lugar nenhum. Reze para que eu entenda. Reze para que eu entenda o que Deus quer comigo nesse propósito. O que Deus quer comigo nesse caminho. Porque eu quero passar pelo caminho que for. E eu quero que Deus trabalhe no meu coração. Eu não quero perder nenhuma graça. E eu pedi que todo mundo então começasse a rezar com essa intenção. Para que eu entenda. Para que eu entenda. O que eu preciso mudar, Senhor? Aonde eu preciso me converter, Senhor? Aonde eu preciso mudar? O que precisa ser transformado em mim? Aproveita! E ali as pessoas começaram a fazer esse clamor. Começaram a clamar para que eu entendesse. E em nenhum momento eu pedi que Deus me curasse. Em nenhum momento. Não pedi que Deus me curasse, no final vou explicar por quê. Mas eu pedi que Deus falasse comigo. Você já pediu que o Senhor falasse com você no meio das suas tribulações? Peça que Ele te explique. Peça que Ele fale contigo. E Deus preparou algo extraordinário para mim. Uma médica disse, Raquel, vai ter um retiro de Dom Cipriano Chagas, falando sobre o poder do sangue de Jesus. Você quer ir comigo? Eu disse, é impossível. Minhas amadas, eu tomava 44 comprimidos por dia. Eu fazia uso de morfina a cada 4 horas. Eu não podia sair de perto de um hospital, porque as crises eram muito repentinas e vira e mexe eu tinha que ser levada rapidamente para os hospitais. Então eu não podia sair. Ela olhou para mim e disse, eu sou médica e eu vou te levar. Eu disse, bom, se é assim, eu vou. Responsabilidade toda tua. E nós fizemos uma viagem de 10 horas para ir até esse encontro. Mesmo enferma. E ali, eu não tinha forças. A medicação era tão forte que eu não conseguia lembrar a palavra que vinha depois de Ave Maria cheia de graça. Eu não sabia o que vinha depois. Eu não me recordava o que vinha depois. Tamanha quantidade de medicação. Quando nós chegamos lá, Dom Cipriano sentadinho na cadeira, começou a pregar, uma voz mansa. Eu disse, eu vou dormir nesse retiro. É muito remédio, eu não vou aguentar. Até que ele disse a frase que marcou a minha vida. O sangue de Jesus é o mais poderoso remédio. Quando ele disse, o sangue de Jesus é o mais poderoso remédio, eu disse, esse então é o que eu preciso. Esse é o remédio que eu preciso. Eu nunca tinha escutado alguém falar sobre o poder do sangue de Jesus. Eu nunca havia escutado um retiro inteiro só sobre o poder do sangue de Jesus e como clamar o sangue de Jesus e a força que há nisso. Amadas, o sangue de Jesus é o mais poderoso remédio. É a vida de Cristo derramada.
É onde está todo o perdão, é onde está toda a reconciliação, é onde está toda a cura, é onde está toda a libertação. Você pode fazer já esse exercício. O dia que começar um tumulto na tua casa, começa a dizer: sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. E você vai ver se as coisas não se ordenam. Quando você clama o sangue de Jesus, você começa a ver milagres. Porque todo aquele que clama o sangue de Jesus, abre portas ao impossível. Quando eu fui escutando aquilo, eu assumi para mim que o sangue de Jesus seria a minha oração daquele dia em diante. E que eu não pararia mais de clamar. Quando chegou o final do retiro, na Santa Missa, o padre chamou uma moça para dar um testemunho. E quando aquela moça foi subindo, chegou e começou a contar, ela disse: no retiro passado eu estava aqui. Eu tinha leucemia, estava com meu transplante marcado. E quando eu fui falar, quando eu fui ouvindo as palestras, eu assumi para a minha vida que daquele dia em diante eu iria começar de missa diária. E eu comecei a ir à missa todos os dias. E na hora da procissão para comungar, eu ia até receber Jesus fazendo a oração: Jesus, troca o meu sangue contaminado pelo teu sangue puro. Jesus, troca o meu sangue contaminado pelo teu sangue puro. Oh, o céu se manifesta. Oh, glória. Rasga o céu para nós, Senhor. Aquela moça, quando foi fazer os exames para o transplante, os exames preparatórios para a cirurgia, ela fez o exame, os médicos chamaram, pediram que ela ia ter que repetir o exame. Ela repetiu o exame. Quando ela repetiu, o médico chamou de novo e disse: vai ter que repetir a terceira vez. Ela disse: mas doutor, não, primeiro o senhor me explica, por que eu vou ter que repetir, o que está acontecendo, o que está acontecendo com o meu exame? Primeiro a ansiedade de já querer fazer logo esse transplante. E o médico disse: olha, tem alguma coisa errada aqui nos seus exames. O exame que você me trouxe anteriormente, você tinha leucemia. O exame que você está fazendo agora, você não tem mais leucemia. Só que o que é mais estranho, nesse exame aqui, seu tipo sanguíneo era O. E nesse aqui o seu tipo sanguíneo é AB. Eu estava sentada como você, olhando aquela mulher dar aquele testemunho. E ali, amadas, eu não estava ouvindo ninguém contar algo. Eu estava vendo, estava diante dos meus olhos. Ela era daquela paróquia. Todo mundo tinha acompanhado. Aquilo era real diante dos olhos. Eu saí daquele retiro com uma certeza: o sangue de Jesus tem poder. E o poder dele é grandioso sobre a nossa vida. E assumi todos os dias clamar o sangue de Jesus. As noites eram sempre piores para mim. As crises eram muito mais intensas, as convulsões aumentavam. E a minha comunidade então aprendeu a clamar o sangue de Jesus. E isso começou a virar uma prática. Todo dia de noite eu dizia: traz o meu remédio. E eles vinham, se colocavam em volta da minha cama e clamavam o sangue de Jesus por mim. Clamavam o sangue de Jesus por mim. Por isso que até hoje, todas as noites, às 20h30, nós estamos juntos clamando o sangue de Jesus. Isso virou a nossa vida. Clamar o sangue de Jesus. Quando eu achei, agora vai, o sangue de Jesus vai realizar grandiosas obras na minha vida, eu comecei a piorar. Eu fui piorando, as convulsões aumentaram, as hemorragias aumentaram, eu tive comprometimento do fígado, do pâncreas, do baço,
intestino, estômago, pulmão. Eu só não tive nada no coração e não tive nada cerebral. Fora isso, os médicos então começaram a ficar muito preocupados. E uma das hemorragias que foi muito violenta, eu cheguei no hospital, as enfermeiras já foram me botando na maca, correndo comigo lá para dentro. E uma perguntou para a outra: o que essa jovem tem? A enfermeira disse: é lúpus. Meu Deus! Ontem morreu uma de 17, hoje uma de 19, agora essa. Se tiver enfermeira aqui, gente, eu vou dar uma dica. A pessoa pode estar moribunda, mas não está surda. Naquela hora, eu me dei conta de que a morte estava muito mais perto do que eu imaginava. Eu não sei se você já viveu algo semelhante, ou alguém da sua família, e você se deparar de que de verdade eu vou morrer. Esse choque foi violento na minha alma. Eu voltei para casa, os médicos chamaram a liderança da minha comunidade e disseram: olha, vocês precisam se preparar. Ela está partindo. E uma dessas convulsões ela não volta mais. Então digam para ela tudo que você precisa, tudo que vocês precisam dizer. Perguntem tudo que vocês precisam perguntar. Porque está próximo. E todo mundo voltou muito impactado para casa. Nós chegamos, já me deitaram na cama. E ali eles foram sentados do meu lado e começou cada um falar. Sabe quando você pensa assim, quais são suas últimas palavras? Não tem palavra. Eu só tinha lágrimas. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia dizer nada. Eles foram falando. Quando eles terminaram de dizer, eu disse: eu queria ficar só agora. Queria ficar sozinha. E naquele momento, é como se tivesse se rompido algo dentro de mim. Eu estava diante de Deus. E sabe quando você pensa assim? É a minha última oração agora. É a minha última prece. Eu não tinha muita força na mão, mas eles deixavam do lado da minha cama, minha Bíblia, minha cruz. E eu fui puxando assim com muita dificuldade a Bíblia, e ela caiu sobre o meu peito, e ali eu comecei a rezar, comecei a chorar, e quando eu olhei para a palavra, amados, os meus olhos bateram no seguinte versículo: por suas chagas fostes curados, andáveis errantes como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e guardião de vossas vidas. Será coincidência? Quando os meus olhos olharam essa palavra, eu comecei a chorar. E eu fui me arrastando na cama, caí no chão. E ali eu comecei a chorar muito. Sabe por quê, amadas? E aí eu revelo para você. Sabe por que eu não pedi que Deus me curasse? Porque eu não acreditava. Existia algo dentro de mim, e que muitas vezes está dentro de nós, e que a gente não encara, e a gente não enfrenta, que são as nossas incredulidades. No fundo, não tinha como voltar. Como assim? Eu já não andava, eu já fazia uso de cadeira de roda, eu já tinha perdido a visão, eu tinha perdido os movimentos. Não tinha como voltar, está entendendo? Era impossível. E durante muito tempo, na adolescência, eu tinha uma amiga, que era minha xará, Raquel. E eu vi muitas vezes a Raquel lutando contra um câncer. E a Raquel dizia: Jesus me curou, e o câncer voltou. Jesus me curou, e o câncer voltou. Jesus me curou, e o câncer voltou, e ela morreu. E aquilo me marcou profundamente.
E eu me lembro que lá no fundo da minha alma, lá atrás, na minha adolescência, lá no fundo da alma eu disse: por que a Raquel fica fazendo isso? Por que ela fica testemunhando na frente de todo mundo? Se um dia isso acontecer comigo, eu jamais vou falar. Porque vai voltar. Ficou muito firmado dentro de mim. Não adianta. Não adianta. Amadas, naquela hora, eu comecei a chorar. Porque eu encarei que no fundo da minha alma haviam dúvidas. Tudo aquilo que pedires com fé, sem duvidar em teu coração. A minha alma, a minha mente, o meu inconsciente era permeado de dúvidas, de incredulidade. Uma mulher que já era missionária há muitos anos, eu já tinha rezado e paralítico já tinha se levantado, amado. Eu já tinha rezado por crianças com câncer na cabeça e o câncer sumiu. Só que quando a tribulação bate na nossa porta, é outra coisa. Quando é na tua casa, a gente começa a fraquejar. Quando a gente ouve às vezes na casa do vizinho um milagre, a gente diz: eita Deus poderoso. Mas quando chega na nossa casa, a gente diz: eita Deus poderoso. Percebe que a força não é a mesma. Eu comecei a chorar amargamente e a perceber que no fundo eu era uma missionária hipócrita, porque eu pregava, mas no fundo da minha alma eu não acreditava. Porque eu só posso dizer que verdadeiramente eu acredito quando a tribulação está batendo na minha casa. Saiba que no momento difícil é a hora que você prova a sua fé. No momento que tudo está escuro, é a hora que você vai provar se você de verdade crê no Senhor. Não é na hora que tudo vai bem. Porque quando você vem para um retiro e todo mundo diz: você crê? Você grita: eu creio. Mas quando você vê a morte diante de você, você crê? O céu fala por nós, né? Viu? Está sendo orquestrado. Conforme eu fui chorando, rezando, pedindo a misericórdia de Deus para minha alma, eu nunca havia feito uma confissão tão real, tão verdadeira. Eu nunca tinha, de verdade, reconhecido as minhas misérias. Eu comecei a ver gotas de sangue caindo da cruz. Eu estava deitada no chão e é como se formassem em torno de mim poças de sangue, uma poça de sangue, como se este sangue estivesse me lavando. E ali eu fui rezando, chorando, clamando a misericórdia de Deus, encarando, é como se estivesse passando um filme da minha vida diante de mim. Como uma criança que chora e dorme, eu dormi no chão, dormi. E quando eu acordei, eu me levantei do chão, fui até a porta do meu quarto, abri a porta. Presta atenção, amadas. Lembra que eu não me mexia sozinha mais? Eu não ia a um banheiro sozinha, eu não me levantava sozinha. Eu caí de bruço. Eu me levantei, fui até a porta do meu quarto. Ainda eram aquelas maçanetas redondinhas que você tinha que fazer um crack no final. Fiz esse movimento aqui que eu jamais fazia. Abri a porta. Os meus filhos da comunidade ainda estavam no corredor chorando. Eu olhei para eles e disse: gente, alguém pode ver alguma coisa para eu comer? Eu estou com fome. E eles pararam olhando para a minha cara. Eu disse: ei, eu estou com fome. E eles continuaram parados olhando.
Gente, alguém pode ver alguma coisa para mim? Eu estou com fome. E uma delas chegou mais perto e disse: Raquel, o que aconteceu? Eu falei: nada, estou com fome. Raquel, o que aconteceu? Pela cara deles de espanto, eu me dei conta que eu tinha me levantado, que eu tinha aberto a porta e que eu estava com fome. Tinha 2 anos que eu não sabia o que era sentir fome. E ali eu abri e fechei a mão, eu não sentia dor. Eu abaixei e me levantei, eu não sentia dor. Eu mexi os braços, eu não sentia dor. Amados, eram 4 anos de dor que nem morfina de 4 em 4 horas tirava. Sabe o que é você ficar com 24 horas de dor e de repente você não está sentindo mais nada? Eu disse: ou eu morri ou o céu desceu. Eu disse: o sangue de Jesus me curou. O sangue de Jesus me curou. E todo mundo começou a gritar e começamos a fazer aquela festa. E ela disse: vamos ligar para a médica. Eu digo: não, para a médica não. Vamos esperar um pouco, porque lúpus é meio violento. Vai que... No dia seguinte, antes de eu acordar, eles já estavam todos na expectativa, com as carinhas olhando para mim. Quando eu abri o olho, todo mundo disse: e aí, como é que você está? Eu disse: estou ótima. Segundo dia: estou ótima. Terceiro dia: estou ótima. No final de uma semana, eu digo: agora vão no médico, que tem alguma coisa muito estranha. Quando eu cheguei na minha médica, ela já me viu andando sozinha, como dizia o pessoal do sul, toda faceira. E ela disse: Raquel, o que aconteceu? Eu disse: doutora, eu estou curada. Ela disse: não, Raquel, lúpus não tem cura, lúpus entra em remissão. Eu disse: doutora, remissão? Eu caí de um jeito, fiquei 40 minutos, 1 hora, não sei, me levantei de outro, isso é remissão? Estou enxergando normalmente, estou me movendo normalmente, não sinto dor alguma, isso é uma remissão? Em questão de minutos a pessoa cai de um jeito, levando o outro? Aí ela olhou para mim e disse: tá estranho. Eu disse: eu fui curada. A médica pediu todos os exames aqui rápido para encurtar a história. E quando ela foi olhando todos os meus exames, ela disse: olha, Raquel, por estes exames aqui, eu não posso dizer nem que você teve lúpus. Oh, glória! Minha amada, ela ainda me diz: mas vamos fazer o seguinte, nós vamos juntar um grupo de médicos e eu vou te pedir para não dar testemunho. Espere por 7 anos e nós vamos te acompanhar. Foram 7 anos sendo examinado, de cima para baixo, de baixo para cima, de tudo que é jeito. E ao final de 7 anos, que para mim eu estava vivendo normalmente, já para mim já não sabia se era primeiro, se era segundo, se era terceiro, eu estava curada. E qualquer pessoa que me encontrasse na rua, via, obviamente que eu estava curada. Eu só não dizia, eu rezei o sangue de Jesus, sendo bem obediente à minha médica, eu não testemunhei. Quando eu cheguei no consultório, ela disse: sabe que dia é hoje? Eu falei: sim, 23 de dezembro. Ela disse: não, para você é Natal. Hoje se dá o 7º ano e eu vou te dar o teu atestado de cura. Oh, glória! Amados, o teu Deus é poderoso. Não duvide do poder do teu Deus. Mas entenda uma coisa: Ele não pode fazer se você não abrir a porta. Se houver dúvida ou incredulidade no teu coração, o Senhor não pode fazer. Mas uma coisa é certa: você não veio nesse retiro à toa. E Deus ministrou em você durante todo esse dia para dizer: agora é a hora do milagre acontecer. Abre essa porta, filha, porque eu vou entrar e eu vou realizar o milagre. Você crê? Você crê? O teu coração está preparado para que o Senhor entre? O seu coração está preparado para deixar Deus fazer o sobrenatural? O seu coração está preparado para dizer: Jesus, entra na minha casa? Essa é a hora. Fica de pé. E agora,
você já vai declarar: eu creio, Senhor. Mas vai falando da alma, do coração. Jesus, vem ao nosso encontro. Senhor, entra nesse lugar e realiza um milagre aqui em nós. Senhor Jesus, existem corações aqui disponíveis, dispostos, para que a tua graça venha sobre nós, para que paire sobre este lugar, Senhor, uma nuvem de glória. O céu se manifesta, Senhor, porque nós estamos sentindo a tua força e a tua presença aqui. Por isso nós te pedimos, vem ao nosso encontro. Vai clamando, vai dizendo: Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, as muralhas são grandes, os impossíveis são grandes, Senhor, mas eu creio, Jesus, no teu poder. E eu sei que tu podes tudo, Senhor. Fecha os teus olhos, filho, e vai deixando a tua alma estremecer, porque Ele está no meio de nós. Jesus já está aqui. Jesus já está aqui. O teu coração precisa se render.